A paz do Senhor, meus amados irmãos. Queria te pedir que se colocasse de pé só mais uma vez. Vamos ler um salmo bem pequenininho, Salmo 133. E ao sentar-se, se você quiser chegar mais para frente, seria tão bom, se você puder. Quando você terminar de ler o salmo, por isso que eu te pedi para te colocar de pé. Se você puder vir mais para frente, seria tão bom. No seu aplicativo, na sua Bíblia, Salmo 133, são apenas 3 versículos. Esse salmo é atribuído a Davi, e nele nós encontramos um princípio muito importante, que é o princípio da união. Já cantou vários cânticos hoje, falamos sobre isso, e vamos ler esse salmo. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali, o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém. Pai, muito obrigado pela leitura da Tua palavra, que é viva, poderosa, e vai falar conosco essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Se você puder, seria muito bom. Se não, sente-se. Eu tenho uma imagem que eu gostaria que você desse uma olhada para ela. Muitos já tiveram o privilégio de ver de perto esse esporte aqui no Lake Berryessa. Eles praticam muito esse esporte. Eu queria que você desse uma olhadinha lá. Talvez está um pouco distante, você não vai observar os detalhes, mas dá para ver 8 remos, certo? Você consegue ver 4 remos de cada lado. E se você puder contar, você vai observar que há 9 pessoas no barco, não apenas 8, porque uma pessoa está à frente do barco, apenas dando a cadência e o ritmo que essas pessoas estão a remar. Olhe bem para essa foto, embora não está em movimento, não é um vídeo, é uma foto apenas. Queria que você pensasse que talvez esse barco fosse a sua família. Imagine a sua família, então, sendo esse barco em movimento, indo em direção, né? A gente está vendo aí o sentido que ela está indo. Agora imagine se em um momento, uma das pessoas parasse de remar. O que ia acontecer? Possivelmente virar. Talvez um só parando de remar, ia dar um desequilíbrio no barco. Né? E se não só essa pessoa parasse de remar, mas se ela começasse a remar contrário aos outros, o que ia acontecer? Pior ainda, né? Ia trazer uma força e um esforço tremendo para as outras pessoas. E se esse barco fosse a nossa igreja? Onde nós deveríamos estar seguindo uma direção, remando numa cadência, e alguns, por alguma razão, decidem não remar mais. Estão cansados, acham que não é necessário e param de remar. Ou pior, como eu disse, começam a remar no sentido contrário. Ou até mesmo no sentido certo, mas numa cadência errada. Né? Porque existe uma cadência ali. Quando todos estão movimentando de um lado, a cadência tem que ser igual para todo mundo, para que o barco possa mover e chegar no seu objetivo, não só bem, mas o mais rápido possível. Eu sugiro que união, irmãos, é muito mais do que estar juntos. A gente fala assim, vamos ser unidos, vamos estar juntos, vamos nos reunir aqui, temos que ser temos que ser unidos. Mas ser unido é muito mais num contexto familiar e num contexto de igreja do que simplesmente estar juntos. Ser unidos é juntar forças para alcançarmos propósitos. Fica comigo, ser unido é juntar forças para alcançar propósitos. Isso funciona na sua casa, isso funciona no seu negócio, isso funciona na igreja. Se as pessoas que estão com você no seu barco, no barco da sua vida, não estiverem remando com você, na direção, se você, no caso, líder, pai de família, dono do negócio,
está dando o ritmo, está dando a direção, e as pessoas não estão colaborando, não estão indo, seguindo, vai ficar muito difícil de chegar ao seu objetivo. Vai ficar muito difícil de chegar lá rápido. E diga-se de passagem que se isso acontecer, de pessoas pararem ou outros começarem a remar contrário, vai afetar os outros que estão remando. Porque vai trazer um desgaste, um cansaço para aqueles que estavam remando, seguindo a direção. Mas porque ele está fazendo sozinho, ele está fazendo muito mais força. Mas se nós juntarmos, diga comigo, esforços para alcançarmos os nossos objetivos, nossos propósitos, vamos chegar lá muito mais rápido. Amém? Hoje eu quero falar dos benefícios da união. Não da união de estar juntos, mas da união que trabalha junto para alcançar os seus propósitos. Eu disse que Davi, possivelmente atribuído a ele, o escritor desse salmo, Davi sabia muito bem o que era a união. Davi sabia na pele. E ele fala de 3 coisas importantes. Eu quero que você fique com a sua Bíblia, a gente vai ver cada uma das coisas que ele fala relevante, a união. Ele fala, a união é isso, a união é isso, a união é isso. Ele fala 3 coisas. A primeira delas está no primeiro verso, a gente viu que ele fala como é bom. Primeira coisa que Davi fala é que união é coisa boa. Diga comigo, união é coisa boa. É muito bom estar unidos, irmãos. Naquele barco, se uma pessoa só quiser remar, ele não vai conseguir ter a velocidade, a força. Mas se ele unir forças com outras pessoas que querem o mesmo objetivo que ele, que querem chegar onde ele quer chegar, fica muito mais fácil. Deus não nos criou para trabalhar sozinho, você sabia disso? Amém? Qual a primeira coisa que Deus falou quando ele criou o homem e colocou o homem na terra? Depois de um tempo ele falou o quê? Não é bom que o homem esteja só. Ou seja, você precisa de pessoas. E nesse contexto, não somente casamento, mas nós precisamos de pessoas. Deus, se quisesse que a gente fosse pessoas individuais, individualistas, a gente nascia de chocadeira, né? A gente nascia numa semente. Deus te fez para nascer num seio familiar e colaborar com essa família e tudo mais. Quando ele escreveu o Salmo 133, Davi tinha uma consciência do quanto era importante a união entre os irmãos. Eu digo que uma casa, irmãos, onde não há respeito, onde há brigas constantes, é algo aterrorizante. Amém? Davi sabia muito bem o peso disso, pois os seus filhos tinham lhe ensinado como é triste viver numa casa onde não há união. Você conhece a história, não tenho tempo de entrar. Você conhece o caso de Amon com Tamar, que a seduziu, teve um caso com sua irmã, mais tarde Absalão o mata, e aí começa a desunião naquela família. Absalão tenta usurpar e usurpou o trono de seu pai, trazendo uma divisão naquela família. Mais tarde ele é morto, ele mata outro irmão. Resultado, morte, dor. Ou seja, a desunião, irmão, causa danos terríveis. Uma família que não está unida e no mesmo propósito, e na mesma direção, é algo terrível, causa dor. E eu sei que há muitas pessoas que já vieram de famílias assim, ou estão vivendo momentos assim. Mas Davi disse, olha, a união, ao contrário disso, é algo muito bom. E numa igreja, quando não há união, que coisa terrível. A carta de Coríntios, a primeira delas, foi escrita justamente para resolver um problema de quê? Desunião, de contendas. Quando Paulo escreve aqueles irmãos, a igreja de Coríntios é um exemplo claro de uma igreja desunida. Que embora era uma igreja que desfrutava de vários dons espirituais, Paulo começa dizendo, olha, dou graças a Deus que vocês foram abençoados com todos os tipos de dons. Não lhe faltavam dons, mas faltava o quê? União. Embora os dons estavam lá, que o dom era o quê? Um presente que Deus estava dando àquela igreja para que ela operasse no poder, para que ela alcançasse os seus propósitos, os seus objetivos, mas por falta de união, eles não conseguiam. Havia divisões, haviam contendas, preconceitos, e no capítulo 11 de 1 Coríntios, verso 30, Paulo fala assim, olha, porque há essa desunião no meio de vocês, porque há briga no meio de vocês, por isso que há muitos fracos, doentes, e ele diz ainda algo mais, e muitos que já morreram.
Você sabia que a desunião é algo que leva a qualquer família, qualquer igreja, qualquer negócio, à morte, seja ela física ou a morte existencial? Irmãos, nós precisamos de orar cada vez mais para que Deus realmente nos faça unidos, que haja união nas nossas famílias. Sabe, hoje em dia a gente vive um mundo que qualquer coisa é separar, qualquer coisa é cada um ir para o seu lado. Conosco não. Por quê? Porque união é algo bom. Diga comigo, união é algo bom. Foi Deus que criou a união. Foi Deus que planejou isso. Jesus disse que uma casa dividida não subsistirá. Quando acusaram Jesus de estar expulsando demônios pelo poder de Satanás, ele disse: olha, se eu estivesse trabalhando contra mim mesmo, dizendo vocês que sou dele, eu estaria trabalhando para destruir a minha própria casa. Por quê? Não vai ter união. A união, irmãos, é essencial para a vida espiritual, para a vida familiar e para a vida da igreja. Nós precisamos de trabalhar cada vez mais. Essa semana, o Espírito Santo me deu essa palavra. Na semana passada, o pastor queria pregar, eu guardei. E eu senti e falei assim: olha, eu vou guardar por um tempo certo. E durante toda a semana o Espírito Santo falava comigo: eu quero que você fale sobre união. Eu quero que você fale sobre união. Que você pregue sobre união na igreja. E eu compartilhei com o pastor, ele falou: olha, vai em frente, se é isso que o Espírito Santo... Eu sinto que é uma necessidade, porque estou vendo problemas, porque estou vendo com pessoas discutindo. Não, porque eu sinto que Satanás sabe que Deus está para liberar coisas grandes para nós. E ele sabe que a única forma dele nos destruir é se ele trouxer o quê? Desunião, falta de propósito, forças para alcançar os nossos objetivos. Satanás muitas vezes não vai dizer para você: rema contrário, ele vai falar: rema, mas rema um pouquinho diferente. Continua remando, mas não segue o ritmo que eles estão dando. É muito forte para você. E sabe o que acontece? Você começa a atrapalhar o movimento que Deus quer trazer. Você começa a dificultar a ordem que Deus está tentando trazer. Então eu quero que você abra o seu coração hoje, para que Deus examine a você mesmo e te diga hoje: está você em união na sua casa? Está em você união na sua igreja? Está em união em todos os lugares que Deus tem te colocado? Davi diz que a união é algo bom, é agradável. A palavra bom transmite a ideia de belo. Qualquer pessoa que vê uma família, uma igreja unida, diz: como é bonito a união dessas pessoas. Como é belo, como é bonito você passar e ver uma família unida. Alguém já presenciou famílias unidas? Como é lindo, não é? De você ver o pai, mãe, filhos numa harmonia, numa união, num respeito, numa cumplicidade em fazer as coisas. Isso é algo muito bonito, irmãos. Jesus disse em João 13:35 que é um testemunho para o mundo a nossa união. Sabia disso? Que as pessoas olhariam para nós como igreja em união e dariam glória ao Pai. E o diabo falou assim: a única coisa que eu não quero é que eles glorifiquem a Deus. Então o que eu vou causar? Desunião entre eles. Todas as vezes que, por mais pequenininho que possa ser, por mais insignificante que possa ser uma atitude, é como as pessoas remando, uma mínima diferença em coordenação já é desunião. Nossa, pastor, então é muito sensível. Sim, é muito sensível, é muito difícil, mas nós queremos, amém? Porque é belo, é bom. A glória de Deus é refletida na igreja pela sua união. Quando as pessoas, irmãos, de raças, classes sociais, culturais, conseguem conviver em harmonia, preste atenção, harmonia, em diferenças de raças, culturas, a nossa igreja, então, mais do que nunca, temos que sempre ser lembrados da importância da união. Porque é muito fácil o grupo majoritário, o grupo de maior, pessoas, achar que não tem que ser favorável a mim. Por quê? Porque nós remamos mais, nós geramos mais força e tem que ser no nosso ritmo. Preste atenção, há pessoas diferentes no nosso meio, amém? Então nós temos que olhar e falar assim: que ritmo todos podem remar juntos? Que ritmos todos podem fazer juntos? Porque se a gente conseguir colocar uma cadência única, a gente vai fazer grandes coisas para Deus. Amém? Amém? Davi diz que é muito boa. A verdadeira união é bela, pois é um testemunho de Deus ao mundo. Segundo, ele diz aqui que não só é bom, não só é bela,
mas ela é como óleo. Davi disse, a união é como óleo. Mas preste atenção, não é qualquer óleo. Era um óleo especial. Era o óleo utilizado para derramar sobre a cabeça de quem? De quem? Do sumo sacerdote, no caso Arão. A pessoa mais importante na casa de Deus. A pessoa ungida, separada por Deus para fazer o serviço. Ele disse, Davi disse, a união é como esse óleo. E o óleo, eu gosto da ilustração que ele usa, que vem de cima para baixo. É derramar de onde? Sobre a cabeça. Veio de cima, derramou sobre a sua cabeça, escorreu sobre as suas barbas, e o seu manto, a gola do seu pescoço, e desceu. Davi falou assim, a união é desse jeito. E várias vezes na Bíblia, o Espírito Santo é comparado com esse óleo. Amém? Várias vezes você vê que a Bíblia usa essa ilustração do óleo com o Espírito. E preste atenção, não sei se Davi estava usando, claro que pela direção do Espírito, sim, mas ele não sabia que ele estava dizendo a união é como o Espírito Santo sobre os ungidos. A união, ela é como a presença de Deus sobre os escolhidos. Quando há união, irmãos, é um testemunho poderoso da presença de Deus no nosso meio. A gente pode falar o que quiser falar, como a igreja de Coríntios tinha lá os seus dons, podia dizer, nós temos os dons, nós temos a aprovação de Deus, porque Deus tem nos dado o dom. Mas Paulo dizia, há contendas no vosso meio, há divisões, porque a união é a chave, é o começo de tudo da aprovação de Deus. Deus libera a sua bênção onde há união. Amém? Onde as pessoas estão em concordância. Quando há união entre os irmãos, são abertos os canais da ação poderosa do Espírito Santo. Nesses dias, irmãos, nós estamos clamando a igreja para estar orando com a gente. Por quê? Porque a gente quer que a presença do Senhor venha, que a presença do Senhor desça. Mas se meia dúzia de pessoas começarem a falar, eu vou remar nessa direção, pastor, conte comigo, você acha que a gente vai conseguir chegar lá? Vamos chegar, mas vai demorar muito mais. Mas preste atenção, se todos que estão aqui começarem a falar, não, pastor, eu entendi, eu vou remar nessa direção, conte comigo, porque eu quero que na nossa união, essa presença venha. Quantas vezes a gente tem clamado aqui nessa igreja, Senhor, derrama, faça-nos novamente, derrama sobre nós o teu Espírito, derrama sobre nós, Senhor, essa glória poderosa. Aí uma meia dúzia, amém, eu quero. O resto fala, eu estou muito cansado para estar remando. O preço é alto demais. É muito difícil andar nesse nível. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte, é mais fácil com o Espírito Santo? Sim ou não? Sim ou não? É muito mais fácil. O problema não é se você quer ou não. É muito melhor. Chegar lá onde Deus quer que a gente chegue, a gente vai chegar. Um dia todos nós vamos estar na presença de Deus. A pergunta é, como é que você vai chegar lá? Ungido, com a presença dEle, escorrendo sobre a nossa vida, ou arrastando, onde meia dúzia rema, meia dúzia para, outros, não, chega desse ritmo, ou nós vamos chegar lá com essa presença. A união, irmãos, é uma marca do Espírito Santo em nós. Andar cheio do Espírito Santo, dizer que é cheio do Espírito Santo, é ter a capacidade de andar em união com pessoas diferentes que você. Por isso que Davi fala assim, a união é como esse óleo é a presença de Deus. E eu não tenho como dizer que eu tenho a presença de Deus se eu não consigo ter união. A pessoa que está do teu lado, independente do que você enfrentar, você tem que ter união com ela. Independente do que ela dizer, Deus quer que a gente tenha união, para que a presença de Deus esteja sobre nós. Uma igreja unida é canal de saúde divina. E o último ponto que Davi fala aqui, ele fala que é como o orvalho. Diga comigo, como orvalho. Nessa área que a gente vive, a gente tem um pouquinho da noção do que significa orvalho. Mas a gente tem que entender no contexto que Davi estava falando. Davi falava da sua terra, e a terra de Israel é uma terra que é um deserto, é uma sequidão tremenda. Quem já esteve lá sabe disso. Hoje, com a tecnologia, a gente viaja para esses lugares através de imagens, e a gente sabe que é muito seco. É realmente um milagre de Deus
ter a prosperidade que existe naquela nação, com o clima árido que existe lá. E para aquela sociedade onde chove apenas 2 vezes por ano, na maioria das vezes, o orvalho era algo fundamental. Então quando Davi fala assim, olha, a união é como esse orvalho, eles entendiam, porque era o sinal da provisão de Deus. Davi disse nesse salmo que a união, ela é bela, ela é boa, ela é como óleo e ela é como esse orvalho, que simboliza a provisão de Deus. O Monte Hermon, irmãos, ficava mais ou menos a 300 quilômetros do Sião, e entre eles havia um grande vale. O Hermon, o monte mais alto, Sião, o monte mais baixo. Nessa região que a gente mora, a gente sabe muito bem disso, quando vem esse fog, essa neblina, bate nas montanhas e desce o quê? Um forte orvalho sobre a terra e umedece toda a região. Muitas plantas que existem nesse lugar só sobrevivem, porque aqui também é um deserto, por causa desse orvalho. E há pessoas que querem fazer, coletar esse orvalho que passa pelas montanhas, para que haja mais água nessa região, e é um estudo interessante. Mas naquela região, principalmente, esse orvalho era algo essencial, fundamental, preciosíssimo. E Davi falou assim, olha, assim como esse orvalho é precioso, assim como esse orvalho é importante, vital para a nossa vida, assim é a união. A união é como esse orvalho que a gente vê desde o Monte Hebrão até o Monte Sião. É interessante que é uma região enorme. Davi está dizendo, olha, a provisão de Deus é assim, ela atinge todos os lugares, do mais alto ao mais baixo. Irmãos, quando há união, a provisão de Deus vem sobre todos, amém? Quando há união, a provisão de Deus vem. A gente, como pastor, a gente estava orando ali em cima e detectamos que há uma necessidade tremenda nesses dias de provisão da parte de Deus. Nós estamos precisando de que Deus rompa essa área, que as pessoas passam realmente, as coisas têm subido muito nessa região. Quantos concordam comigo? Tem ficado muito caro viver aqui. E o que a gente precisa? Trabalhar mais, ganhar mais dinheiro, é isso? Não, a gente precisa da provisão de Deus. A gente precisa que Deus derrame essa bênção, que é como orvalhos, que trazia todo o sustento para aquela região. Isso virá quando houver união em nós. Juntar forças para alcançarmos o mesmo propósito. Quantos creem que Deus pode dar para a gente? Não a loteria, alguém falou para mim, está 200 e quantos milhões, sei lá, essa semana passou, né? Se eu ganhar, pastor, eu vou te dar 1 milhão. Eu falei, glória a Deus, Deus te abençoe. Ele queria que eu aprovasse, eu vou jogar, tá? Eu falei, vai lá, faz o que você quiser. Mas sabe, muito mais do que a gente falar e se unir aqui, vamos todo mundo jogar na loto, vamos todo mundo fazer isso, vamos todo mundo montar tal coisa, vamos todo mundo trabalhar. Vamos nos unir para que a provisão de Deus venha. Vamos orar juntos para que Deus derrame o maná. Por quantos anos Deus cuidou de uma nação no deserto? 40 anos. 40 anos não lhes faltou nada. Nada, nada, nada. Todos os dias estava lá, o quê? A provisão de Deus. Deus derramava sobre eles. Oséias, eu não quero que você abra, mas anote aí, Oséias, capítulo de número 14, verso 5. Diz que o seu orvalho é a presença de Deus. Ele diz assim, serei para Israel como o orvalho. Ele florescerá como o lírio e lançará as raízes como o cedro do Líbano. Eu sou para o meu povo como é esse orvalho. Eu estou no meio deles trazendo o quê? Provisão. Algo interessante sobre o orvalho. Ele diz que a união é como esse orvalho. Eu pensei em algumas coisas interessantes sobre o orvalho. Primeira coisa, o orvalho, ele é discreto. Diga comigo, discreto. Se você sabe da história de Israel, era de manhã. Você conhece a história de Josué, você conhece vários outros momentos onde, ao cair da noite, vinha aquele orvalho e molhava a terra. E ele pediu o teste, molhe a terra, não molhe a lã. E a gente vê que era algo discreto, que não acontecia o quê? Durante o dia não havia relâmpagos, não havia trovões, era algo que vinha, era certeza, mas era discreto. Davi disse, a união tem que ser assim. A união que Deus quer no nosso meio é uma união discreta. Não precisa da gente sair postando, a gente é tudo unido, clicando, Facebook, selfie para tudo que é lá, dizendo que a gente é unido com fulano, com ciclano.
Irmãos, a união é discreta, diga comigo, é discreta. Ela é como orvalho. Ela é verdadeira, ela acontece, mas ela é discreta, ela não precisa de relâmpagos, ela não precisa de flashes, mas ela é real. A união não tem que ser ostentada, a união tem que ser vivida. Amém? A união não tem que ser declarada, a união tem que ser praticada. Não adianta falar, o pastor, a gente como pastor, a gente está aqui sempre assim, quantas pessoas tem na sua igreja? Pergunta para nós. E sempre que me fazem essa pergunta, eu fico na minha mente, quantos tem que vem ou quantos eu posso contar? Porque a verdade é, quantos estão realmente unidos no mesmo barco? Quantos estão realmente vendidos para o propósito de Cristo? E às vezes a gente para pensar, é sempre o mesmo grupo. E esse grupo da sexta-feira é chave, irmãos. Vocês são bênçãos, vocês são 10. 10 mesmo, porque na maioria das coisas vocês estão presentes. Estão aí nos apoiando, estão acreditando, estão rimando com a gente. E você sente muitas vezes o peso que a gente sente no ombro. Quando sabe o que diz que é verdade? Olha aqui, está no altar esse grupo, desce do altar esse grupo, vai para a oração esse grupo, vem no sábado esse grupo, e vem nos homens esse grupo. É sempre o mesmo grupo. Vai ensinar, quando não está aqui dentro é porque está ensinando, quando não está ensinando está lá fazendo alguma coisa na cantina. É mesmo grupo sempre. A gente precisa ser uma igreja unida, amém? E sabe, união é algo que não só precisa, não só tem que acontecer, mas tem que contagiar. Quando você pegar pessoas perto de você, é igual, assiste uma corrida dessas aí, e veja a cadência, preste atenção no que eu estou falando, ouça a pessoa que vai na frente, ele vai dando um ritmo, ritmando, e quando a gente está assim, no mesmo propósito, todo mundo colabora. A pessoa que está na frente é o sinal para aquele que está lá na frente ouvir, e os outros vêm prestando atenção. Quando você está unido em propósito, todo mundo está perto de você, você tem certeza que ele está no mesmo ritmo que você. Eu trabalhava num lugar que era interessante. Quando o patrão entrava, todo mundo começava a trabalhar. Quando o patrão passava, todo mundo diminuía a velocidade. E eu prestava atenção naquilo, tal. Até que um dia, eu não virei o patrão, mas eu virei o chefe. E eu sabia dos esquemas de todo mundo. Então, quando eu precisava de entrar, eu falei, gente, não adianta disfarçar. Eu sei quem vocês são. Então, mudou totalmente, porque com o chefe que não via, era uma coisa, um dia eu virei chefe. Eu sabia exatamente quem era os espertinhos e quem não era. Na igreja, na família, você sabe quem são os espertinhos. Aqueles que fingem, né? Que fazem barulho para dizer que estão. Mas o orvalho, a união, é discreta. Segundo, ele é constante. Ela não só é discreta, mas ela acontece sempre. Cai durante toda a noite, todas as noites, 365 dias por ano. A união do crente com seus irmãos não é para um culto, irmãos. Não é para hoje somente. É para sempre. Amém? É na segunda-feira quando eu precisar de você. É na quarta-feira quando a gente te chamar. É no domingo, à noite, quando houver uma necessidade, alguém liga e fala assim, olha, orem por nós. Tem pessoas que está off, né? Não adianta chamar ela, está off. Não adianta clamar, buscar ela. Cadê ela? Sumiu. A união dela não é constante. Terceiro, o orvalho é abundante. Então ele é discreto, ele é constante, mas ele é abundante. Embora pequenas gotinhas caem toda noite, é abundante, é suficiente, é uma provisão constante, suficiente, minúsculas partículas que regam a terra, ou seja, pequenos gestos de amor, pequenas demonstrações de unidade, fazem toda a diferença e umedece toda a presença de Deus. Na sua casa, pense por favor, você precisa de união na sua casa? Sim ou não? Alguns sim. Pequenos gestos. Não adianta você pegar e fazer barulho, trovões, vamos sair todo mundo para viajar. Tem gente que é assim, fica um ano inteiro sem ver filho, esposa, é hi, bye, tchau. Aí de repente fala assim, não vou na igreja para esse final de semana, pastor, vou gastar tempo com a minha família. Gaste tempo o tempo todo. Tempo de qualidade. Sente para comer, para saber como foi o seu dia, para orar pelos seus filhos. Tem que ter tempo. Levar seus filhos na escola. Tem que ser constante. Tem que ser abundante. E por último, é refrescante. Diga comigo, o orvalho é refrescante.
Irmãos, embora a gente possa ter o maior calor no dia de Israel, passar lá aquele sol escaldante, sabe o que é bom saber? Que à noite o orvalho vem e refresca a terra. Quem já morou em lugares quentes, que tem a brisa, eu morei em Fortaleza, e eu me lembro que Fortaleza era um lugar muito crente, mas toda tarde, aquela brisa suave vinha do mar, e refrescava a cidade. A ideia é essa, sabe? Por mais difícil que possa ter sido o dia, eu tenho certeza que na noite vai vir o orvalho, e o orvalho vai refrescar. A união, ela tem esse poder, irmãos. A gente tem a semana difícil, parece que nada aconteceu com a gente. Essa semana para mim não foi fácil, tanta coisa difícil acontecendo, e para completar, minha esposa bate meu carro. Aí eu falei, nossa, é para fechar com chave de ouro. Todo mundo olhou para ela, tadinha, ela vai me matar. Mas eu falei, sabe uma coisa? O que me alegra é a união que a gente tem em Cristo. Eu disse para ela, a minha filha perguntou, papai, você brigou com ela? Eu falei, não. Você não brigou com ela? Eu falei, não, filha, porque o mais importante é a nossa união. E engraçado que eu fui provado, que um dia antes a gente passou por uma coisa, eu falei, amor, isso só são materiais, deixa para lá. Um dia antes, outro dia ela bate meu carro, eu falei, eu tenho que viver o que eu falei. Eu falei, amém. E sabe, eu falei assim, sabe o que é mais importante? A nossa união. Tem pessoas que por simples coisas assim, perdem a unidade na família. Cria um problema, é um filho que quebra um copo, quebra uma coisa, e começa a gritar e falar mal. Irmãos, o mais importante é a união. A união é refrescante numa família. Por mais que foi difícil, foi duro, a igreja passa por um momento difícil, mas quando a gente se une aqui com força e propósito, isso é tão refrescante. Você teve um dia difícil, mas você chega aqui à noite, você louva a Deus com a igreja, você levanta o seu clamor ao Senhor, você é revigorado pela palavra. Isso é tão refrescante, porque a união, ela é refrescante. Em conclusão, eu queria que você combinasse as frases comigo do Salmo 133. Estou terminando já. Se a gente tirar o verso, capítulo 2 e 3, e unir as primeiras partes do capítulo 1, e o último capítulo, a parte B do último versículo, a gente vai ter isso aqui. Como é bom e agradável os irmãos viverem em união. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Como é bom viver em união, porque ali onde há união, Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Eu vou voltar mais uma vez àquela foto. Vamos voltar para essa figura do barco. Foca para lá, não olha para mim, no barco. Com duas coisas em mente. Pense que esse barco é a sua família. E pense que esse barco é a nossa igreja, é a sua igreja. Primeiro, como família, Deus tem bênção para a sua família. E Deus quer que sua família seja bela, boa, ungida, abençoada e provida de tudo. Quantos podem dizer amém? Amém? Mas para isso tem que ter união. Deus quer que sua família seja boa, bela, ungida e provida de tudo. Mas para isso tem que ter união. Eu quero que hoje, quando a gente abrir esse altar, você venha aqui para esse altar e pense. Porque não adianta ficar culpando, ele está num ritmo assim, meu esposo é isso, minha esposa é isso, meus filhos. Primeira pessoa que você vai ter que ver é você. Pense na parte que você tem que fazer para que haja união na sua família. Às vezes, tudo que você tem que fazer é refletir no que você precisa fazer para ter união na sua família. E nesse altar, busca a Deus em prol da sua família. Na semana que vai começar domingo, una-se a nós. Foi convocada uma oração e jejum, porque há certas coisas que só vão sair com o quê? Oração e jejum. Pode ser que a falta de união na sua família só vai acontecer se você jejuar e se você orar. Há pessoas que querem que a gente ore por eles, querem que a gente vá lá, pastor, vem na minha casa, visita, irmãs, dá oração, mas não quer fazer um esforço para que a união venha. E junto com a união vai vir a provisão, a beleza, a bonança, a unção. Segunda coisa, eu queria que você pensasse nesse barco como a nossa igreja. Deus quer que nós sejamos belos, abençoados
com unção e provisão. A pergunta que eu faço é: você está remando na mesma direção que os seus pastores, seus líderes? Não precisa se responder, não precisa chorar, mas a pergunta é séria. Você está remando? Eu me lembro da última vez que o nosso pastor nos chamou para orar. Sinceramente, eu fiquei com o coração muito triste. Quantos sabem do que eu estou falando? Éramos 5, 6 aqui na maioria dos dias, tentando carregar esse barco. E sabe de uma coisa? Você está no barco. Amém? Só que muitas vezes não quer remar. Pensa comigo, onde é que você está quando a gente precisa de você para remar? Amém pela sua presença, amém pela sua contribuição à oração, mas há muito mais para fazer do que isso. Hoje a minha esposa ficou ali atrás e falou assim: amor, eu vou ali para trás porque eu não sei se tem crianças, e há muitos cultos que a minha esposa não assiste, porque falta professores. E ela foi ali para trás dizendo: eu não sei se eu vou assistir mais uma vez, porque falta remadores. Nós estamos unidos em algumas coisas, mas nas outras a gente não está vendo. Deus quer liberar uma bênção sobre a nossa igreja, mas a gente tem que estar unido. Eu vou abrir esse altar, e eu não queria que ninguém ficasse aí, mesmo que você não ache que foi enquadrado, só para não deixar ninguém constrangido. Eu queria que nesse momento você tivesse unidade. Eu estou te fazendo um pedido. Eu não queria que ninguém ficasse aí. O pastor nunca fez isso, eu não sei como é que é. Só vem aqui para frente, esse lugar aqui na frente, a gente chama de altar. Eu queria que você viesse pensando nas coisas que eu te falei, na sua família e na sua igreja. O que precisa ser feito na sua parte para que haja união na sua igreja e na sua família? Coloque-se de pé nesse momento. Eu queria que o Humberto colocasse uma música bem suave, e eu vou abrir esse altar e eu vou deixar você vir aqui orar, falar com Deus. A união é bela, a união é como o Espírito Santo, e a união gera provisão. Eu sei que você precisa de união em alguma área da sua vida. Eu queria que você viesse e deixasse o Espírito Santo te conduzir nesse altar. Amém? Não converse com ninguém nesse momento, deixa as pessoas virem. Enquanto você chega, ainda vou falar, falta de união é algo terrível, irmãos, terrível. Nós precisamos ter unidos. Fecha os seus olhos, abaixa a sua cabeça, não fica olhando e ora a Deus, peça o Espírito Santo para te mostrar o que está causando a desunião na sua casa, na igreja, e começa a interceder, começa a orar. Nós vamos passar uns minutos orando aqui.